Sejam muito bem-vindos ao Legacy Podcast. Eu sou o Caio Barbosa e aqui ao meu lado tenho a belíssima Bruna Barbosa. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 7 e hoje estamos aqui com o Júlio Rocha. Isso aí, tudo bem, pessoal? Prazer receber vocês aqui, muito bom poder ter essa troca aí com vocês e a gente poder bater esse papo bem legal. Boa. O Júlio é um empresário contábil, tem aí alguns anos de experiência que a sua cara de jovem engana. Também é casado, pai de um casal de filhos maravilhosos. Isso aí. E sócio do Connection Club, nosso clube de empresários, que faz parte da Mentor League Society, a maior liga de educação empresarial do Brasil. E a gente está aqui hoje no seu belíssimo escritório, né, para entender um pouquinho mais da sua jornada, dos seus diferenciais e como a gente vai conseguir ajudar o público que está assistindo hoje. Como a gente vai colocar mais dinheiro na mesa de quem está assistindo hoje. Legal, muito certo? Bom. Muito bom, e você falou o termo interessante que é empresário contábil, né? A gente vem desenvolvendo isso porque antes a gente foca muito só nos nossos processos e não enxerga o mercado como ele tem que ser. E criando várias possibilidades, né? E é isso que o clube vem fazendo aí comigo, dando essa atmosfera ali, aquele ambiente da gente poder crescer. Sim, como sim, empresário perfeito. No modo geral, né? Não só a contabilidade em si. Boa. E vamos começar colocando Bora. Dinheiro no bolso de todo mundo que está ouvindo. Bora. Julião, eu quero saber qual é o seu principal diferencial como empresário contábil para os seus clientes. Boa, assim. A gente pensa sempre em criar uma solução, né? Às vezes aquilo que é a dor do empresário, que a gente vê nos balanços, nas demonstrações aí, o que está faltando. Então hoje o escritório oferece esse planejamento tributário, além de olhar para dentro do negócio da empresa e ver o que está faltando, e também o alívio no caixa, né? Vamos dizer assim. Então hoje a gente trabalha com algumas linhas de crédito, facilitando aí o empresário a ter um acesso a um crédito que talvez eles não tenham nem ciências de que é possível ter esse acesso. Essa é uma das maneiras. Mas também o planejamento tributário, uma maneira de diminuir a carga tributária, ou às vezes está pagando um imposto a mais e não sabe. A gente usa algumas ferramentas para identificar isso. Boa. Então, assim, só para ver se eu entendi, porque eu acho muito legal a ideia do próprio contador apresentar para seu cliente uma linha de crédito. Por quê? Porque eu acho que o brasileiro, de modo geral, ele entende o empréstimo, o financiamento como uma dívida ruim. É isso aí. E, na verdade, a dívida ruim vai depender sempre de como eu utilizo ela. Exato. Pô, se eu faço uma dívida para viajar, é uma dívida ruim, eu estou antecipando um sonho. Se eu faço uma dívida para crescer o meu negócio, Isso aí. depende do quanto, da lucratividade do meu negócio Retorno. E de como eu vou utilizar esse capital de giro, se faz sentido ou não. Como você, contador, é quem apresenta essa oportunidade para o cliente, você não vai apresentar uma linha de crédito para um cliente que tem uma lucratividade pequena. Isso. Porque, pô, se eu tenho uma lucratividade de 5%, 10% e uma possibilidade de capital de giro a 15%, não faz sentido. Né? Assim, beleza, eu vou ter dinheiro agora, só que eu faço o meu negócio ter um lucro de 10% e eu vou pagar uma dívida de 15%. Não faz sentido. Sim. Agora, se eu sou um empresário que tem uma lucratividade de 30%, 40%, faz total sentido. Sim. Desde que eu tenha um plano de como utilizar esse dinheiro. Exato, exatamente. Você deixa ali o dinheiro ele podendo circular dentro da própria empresa, né? Você reinveste aquele valor e você obtém um lucro muito maior do que você já tem. Então você trabalha com o dinheiro do banco, entre aspas, não é um dinheiro barato, Sim. mas você consegue trazer ele de volta para dentro da empresa e obtendo esse lucro, né? Com várias frentes aí. Então nessas soluções que a gente pensa, sempre o melhor para o empresário. E antes de você oferecer a solução, você foi o case
Exato, Então- isso. O que eu costumo dizer, né? A gente usa muito como laboratório a nossa própria experiência. Então, nessa parte também do crédito investidor, eu trouxe para mim antes mesmo de poder levar para os meus clientes. Então, é uma forma da gente poder validar aquele projeto e falar, pô, funciona. E a gente entender o perfil de cada um. Então, a gente usa aqui, eu e a minha esposa Tamara, né? A gente usa muito nós mesmos como um laboratório, um exemplo, antes de poder passar para o cliente ou de vender esse serviço, vamos dizer assim. E para nós fomos sim um case de sucesso aí. Legal. E me fala um pouquinho mais sobre essa linha de crédito, né? Ela é uma linha de crédito, de modo geral, que vem da Caixa, né? Isso. Principalmente que ganhou muita força com a pandemia, né? Que o empresário teve acesso a uma linha de crédito, de modo geral, mais barata do que a que antes era praticada no mercado. Isso, exatamente. A gente está falando da linha de crédito chamada Pronamp, né? Que ela ganhou evidência e veio a surgir na época da pandemia com a visibilidade de ajudar o empresário a não perder o seu negócio, a ter um fôlego ali quando estava tudo fechado, aquela história toda que a gente viu, essa crise toda. E aí ele vem nesse modelo onde você tem um prazo de carência de 12 meses antes de começar a pagar. E a taxa de juros ela é muito baixa, ela gira em torno de 6% ao ano, mas a gente tem atualmente uma agravante que é a questão da Selic alta, né? Então a gente não foge da Selic porque como contrato de empréstimo com o banco segue o mesmo padrão, o mesmo modelo de qualquer crédito que o banco venha oferecer. Perfeito. E com o sucesso do Pronamp surgiu outros braços dentro dessa linha do governo, né? Vamos dizer assim, que seria o Procred, o FGI, por exemplo, que são créditos também que têm o destino para pequenos empresários e que têm taxas de juros muito atraentes que a gente consegue trabalhar com esse capital. A ideia é essa, tá? Boa. Então eu vi essa oportunidade, vamos dizer assim, no início, quando foi o boom, eu, como qualquer todo bom empresário, não quis saber, que eu falei, não quero dinheiro do banco, ainda mais sabendo da fase como que a gente não sabia nem como que seria o amanhã. Sim. E não olhei para isso como uma oportunidade, não. Pelo contrário, até desconsiderei. E aí a gente viu várias empresas indo atrás e de fato, o mercado ficou muito... A galera pegava e não se programava para arcar ou cumprir com esse débito. Exatamente. Né? Futuro. E aí acabou que muita gente se endividou. E esse programa ele continuou e sobreviveu para aqueles empresários que de fato entenderam como que funcionava trabalhar com esse dinheiro de forma responsável. Uhum. E aí eu falei, opa, calma aí, eu acho que eu tenho clientes aqui que pensam da mesma maneira que eu e que precisam talvez dessa ajuda, né? E aí eu comecei a falar com um, com o outro e eu vi que o pessoal pôde receber isso de uma boa forma. E aí a gente começou a fazer de uma forma, dar essa assistência, né? Boa. Antes de conseguir o crédito. É bem tranquilo de ser feito. Boa. Então, assim, ó, a gente já deu ali uma pílula de sabedoria pro empresário de que nem toda dívida é uma dívida ruim e que se ele tem uma lucratividade boa, ele pode e deve pegar um capital de giro Para alavancar. desde que ele tenha um plano de Isso. utilização desse dinheiro. Agora me fala, como empresário contábil, para a gente também dar aí uma pílula de sabedoria pro contador, quais análises você faz antes de falar com o seu cliente para apresentar essa linha de crédito para ele? Isso, então. Como qualquer crédito, a gente volta a dizer, a empresa e o empresário responsável pela empresa, ele não pode ter nenhuma restrição financeira, obviamente, porque vai ser levantado tudo isso. Claro que tem restrições ou outras que não são levadas em consideração numa análise mais fria. Então a gente vê o perfil da empresa e o perfil do empresário, vê se ele se adequa. A questão de faturamento também, né? Porque esse valor de empréstimo, ele se dado através de uma percentual sobre o faturamento acumulado que a empresa tem. Tá. Então a gente vê aquele movimento e entende que a empresa tem direito, a empresa pode usufruir daquilo e o momento que a empresa está passando é um momento, vamos dizer assim, estagnado, onde ela precisa de mais recurso para poder crescer, né? Um negócio tem ali a possibilidade de crescimento. Uhum. Então esse é o perfil de cliente que a gente mais costuma indicar.
Boa. E você consegue compartilhar com a gente um case de sucesso além do seu próprio, o de um cliente que usou essa linha de crédito e fez com que ali ele mudasse de patamar de faturamento? Sim, sim. Tem um cliente que ele estava com uma ideia de implantar um sistema, vamos dizer assim. Ele tinha lá uma operação onde era muito humana e ele queria otimizar criando um sistema, investindo em um sistema para não ter que admitir mais 10 funcionários para aumentar a operação dele. E ele pegou um crédito ali na faixa de uns 100 mil reais e ele investiu nesse sistema. E ele foi mais além, ele queria 10 funcionários e conseguiu aumentar ali a produtividade dele dentro do próprio sistema para uma margem muito maior. Então esse Boa. cliente foi bem inteligente e usufruiu e me agradece até hoje por isso. Boa. Então você também faz essa análise do seguinte, vamos supor, eu sou... Não vamos colocar o ramo de atividade desse empresário, mas eu sou um empresário que tem uma lucratividade de 10% do meu negócio. Certo. Se eu, com esse capital de giro, conseguir investir na minha empresa e mudar a minha lucratividade de 10% para 15%, eu tô ganhando mais 5% ao mês. Permanente, né? Permanente, Isso. mas sim, por um juros de, aproximadamente, vai dar... 6% ao ano, dá 0,0 alguma coisa ao mês aí. Né, mas isso mais acima da Selic. isso. Então hoje, Selic a 15, mais 6,21, dá mais ou menos, chutando pra cima, 2% ao mês. Isso aí. Então, se eu aumento a lucratividade do meu negócio em 5% e eu tenho um custo disso de 2%, vale muito a pena. Sim. Porque essa lucratividade de 5% vai permanecer e o financiamento, o capital de giro, ele tem um prazo muito mais curto. Exatamente. E ainda a chance de você aumentar essa lucratividade dos 5%, né? Exato. Querendo ou não. Isso, Sim. o lucro você vai conseguir ir aumentando, enquanto o seu financiamento vai se manter no mesmo custo. Isso aí. Exato. E também tem a questão que, assim, o nosso ativo mais valioso é o tempo. Então, assim, mas vale a pena eu pegar esse capital de giro e crescer em, vamos supor, em um ano, o que eu demoraria 3 sem o capital de giro? Cara, eu hoje entendo que vale, porque, novamente, tempo é o nosso ativo mais valioso. Sim. Então, se você puder investir em você por meio de mentorias ou no seu negócio por meio de tecnologia, vale a pena porque você traz um resultado futuro para o presente muito mais rápido. Boa. Né? Então, assim, o empresário que entende isso, ele pode mudar o jogo dele muito mais rápido e muito mais vezes. Sim. Né? Porque, vamos lá, eu fiz o capital de giro para investir em tecnologia. Show. Fiz, durou ali, vamos supor, 2 anos e meio, né? 1 ano de carência e mais... 36 meses é o prazo total. Isso. 42. Isso. Se eu conseguir fazer isso a cada, vamos arredondar, 5 anos, quantas vezes eu não antecipo os meus resultados? Sim. Vai além, né? É uma estratégia que ela só não fica naquele primeiro momento. Você pode trabalhar com isso ali dentro dos próximos exercícios que vier. Exatamente. E, mais uma vez, muito importante, para a dívida ser boa, eu tenho que ter um plano de como eu vou utilizar ela. Exatamente. E daí, para isso, nós contratamos o Júlio. Isso. Né? Isso aí, a gente vem... Fala um pouquinho mais aí de você, suas redes sociais, seu escritório lindo, onde você fica. Isso, bacana. A gente hoje está localizado aqui em Osasco, no bairro da Vila Campesina. As redes sociais estão em construção, né? A gente vem passando por esse processo também dentro do clube, porque até então a gente... Exato, a gente não tinha rede social, mas eu já estou avançando com isso. Inclusive agora já tem até foto no perfil do WhatsApp, que antes era o logo da empresa, né? Um modelo mais obsoleto, mas a gente está atualizando isso. Vem fazendo também mentoria com nossos amigos do clube, que vem me ajudando muito. O Ayrton, que cuida dessa parte, tá me ajudando bastante nisso. Eu tô chegando lá, nesse primeiro trimestre, a gente vai estar lançando nosso site, a nossa rede social, para poder divulgar essas informações também na rede social, porque vai ficar
né, de uma forma com que todo mundo tenha mais fácil um acesso, Boa. né? E é basicamente isso. No escritório aqui é um escritório relativamente pequeno comparado a muitos escritórios de contabilidade que a gente tem por aí, principalmente se tratando de material humano, então é eu e minha esposa só, a pretensão é essa, né? Eu costumo dizer que eu já planejei o escritório para 2 pessoas para não ter possibilidade de ter que pôr mais uma cadeira aqui, mas visando sim o crescimento, mas um crescimento, vamos dizer assim, não horizontal, né? Um crescimento onde a gente consiga investir em sistema, investir em serviços terceirizados, que hoje está muito forte na nossa área. Sim. Lá mesmo no clube a gente tem vários contadores com parceria. Então, eu tenho uma folha de pagamento aqui com 100 funcionários. Pô, coitada da minha esposa, não vai conseguir dar conta. Férias todo mês, demissão, admissão. A gente terceiriza essa parte e todo mundo faz ali um bom serviço, todo mundo acaba sendo remunerado por isso também. Boa. Então, eu preferi ir por essa linha do que ter aquele escritório de 30, 40, 50 pessoas e ter que gerenciar essa equipe, esse time, sendo mais uma função para nós. Então, eu preferi crescer de uma forma, né, para cima do que para os lados, vamos dizer assim. Sim. Você fica mais com a parte estratégica da contabilidade em si e deixa a parte operacional nessa terceirização. Né? Isso, exatamente, exatamente. E aí aquilo também, né, como eu converso com o Caio muitas vezes, a gente, dentro do escritório, a gente às vezes trabalhando muito, a gente não olha para o mercado para ir lá fora. E aí, nos últimos anos, que o clube veio para mim nesse momento, eu comecei a ter uma visão além só do escritório. Eu comecei a participar dos clubes de empresário, comecei a ver que existia outras possibilidades de negócios além do que eu sabia, mas usando o conhecimento que eu tenho dentro daquele próprio negócio, poderia crescer também. E veio tudo no momento certo. Costumo dizer que foi isso, né? A questão do clube, dessa relação que eu tenho com os empresários, veio no momento certo. Boa. E me fala um pouquinho agora do Júlio, pessoa física, casado com a Tamara. Isso daí. Eu e a Tamara, a gente tá numa relação longa, né? Desde 2007 aí, né? A gente tem praticamente 19 anos de relacionamento. A gente tá com 33. A conta é essa, né? Eu me perdi na conta, né? 2007 para 2026 2007 para 26 é isso, né? É isso aí. Pelo amor de Deus, se eu errar aqui, eu sou cobrado em casa. Então a gente tem essa parceria, eu costumo dizer, que deu muito certo como casal. E depois a gente, hoje, como que veio a calhar de trabalhar juntos, né? Então, a gente começou ali em 2007, casamos em 2014, depois de quase 10 anos de relacionamento. Tivemos o Henrique, que foi nosso primeiro filho, em 2021, no meio da pandemia, dessa loucura toda. Hoje o Henrique está com 5 anos. E agora, recentemente, tivemos a Antonella, que está com 8 meses. Completou no último dia 18 agora. 8 meses. E, cara, é sensação de família completa, né? A gente tem o primeiro, vem aquele boom, tanto para mãe, né, sendo mãe de primeira viagem também, para o pai também, aquela paternidade que você fala, e agora? Qual que é o meu papel, né? O que eu vou fazer? Sim. Vou trocar fralda, vou dar de nenê, tetê, a criança chora, vou fazer dormir, não consigo fazer dormir, vou trabalhar mais para pagar as contas que agora aumentou. E aquela loucura toda do primeiro filho, agora no segundo filho a gente está curtindo mais. Eu falo, eu como pai, eu me sinto muito mais seguro para fazer, a gente conversa também, né, muito sobre isso, para fazer as tarefas domésticas ali, dar banho, para dormir, hoje entrando na introdução alimentar agora, né, podendo dar um alimento mais certinho. Então é muito gostoso. Eu falo que a segunda paternidade ela vem para curar a primeira. E a primeira é uma loucura, você não sabe muito bem aonde chacoalha, tá. Exato. Chora, você dá pra mãe. Mais... A mãe é tudo, né? A mãe faz tudo. E para nós que a Tamara trabalha com a gente também, então fica muito mais sobrecarregado ainda, porque trabalha fora, tem que cuidar da criança. E aí no segundo a gente consegue ter mais leveza nisso. Sim.
E fala um pouquinho mais assim da história do Júlio, de como o Júlio de 2006, 2007 chegou até o Júlio de hoje. Legal, boa. Boa que isso é bem bacana também. Como, falando do relacionamento, que já é algo que a gente pouco vê hoje em dia, né? Um relacionamento duradouro, as pessoas estão muito sem paciência, vamos dizer assim, né? Troca de relacionamento muito rápido. Na questão de trabalho também vem de uma história longa. Então eu tive meu primeiro emprego num escritório contábil. Como bom todo contador, comecei como office boy, né? Andando ali, São Paulo todinho, pegando o ônibus, trem. Lembro que quando eu comecei a trabalhar era um tênis por mês que ia mais ou menos. Então era todo mês tinha que ser um tênis novo. Tinha nada digital, tinha tudo, era tudo em papel. Isso, então, porque hoje é tudo computador. Então, as certidões, um exemplo, que a gente emite, hoje são tudo online. Na época, a gente tinha que dar entrada no fórum, preencher formulário, pegar fila, pagar taxa, e dar entrada, e espera para que saia a certidão, volta para buscar, protocola processo na junta. Então, em 2007, que foi meu primeiro emprego também, eu comecei como office boy, fiquei 1 ano nessa função de office boy, e aí subi dentro do escritório uma oportunidade na área do arquivo, né, cara? E aí foi uma loucura, porque eu tenho muita alergia, rinite, sinusite, e aí, isso é outra coisa também que atualmente a gente não tem mais. E nos escritórios contábeis, aquelas caixas de arquivo infinitas, cara. Era fechamento de imposto, tinha lá o fechamentozinho, tinha que guardar dentro da caixa do cliente, e era eu que fazia isso na época. E era um armário sem fim, aquelas caixas, aquele pó. E eu falava, cara, não vai dar certo. Eu prefiro voltar para ser office boy. E aí, graças a Deus ali, eu fiquei muito pouco tempo também nessa transição. E logo me veio uma oportunidade de cuidar da expedição dos office boys, né? E aí eu fui mais para essa parte interna ali, cuidar dos office boys, e fui para a área do societário, que hoje é a legalização, societário. Tem escritórios que denominam como societário, outros como legalização, que é a parte de contrato, de elaboração de contrato social, parte de criação de CNPJ, de ata, de estatuto. Aí eu fui para essa área e me identifiquei. E comecei, no escritório onde a gente trabalhava não tinha esse departamento ainda, e aí eu comecei a fazer isso e começou a aumentar a demanda, e eu me tornei responsável por esse departamento. E fui crescendo, fiquei nessa empresa praticamente 10, 11 anos. Aí saí de lá em 2015 e fui trabalhar em um outro escritório. E fiquei 1 ano nesse outro escritório, que aí foi uma diferença muito grande, né? Vim de um escritório anterior, que era um escritório familiar, depois fui para um escritório gigante, onde tudo era diferente, eu levei um susto, eu falei, não, calma aí. Eu tive já as 2 pontas, eu aprendi que o que eu faço aqui eu posso fazer por conta. E aí foi em 2016 quando me deu essa viradinha de chave e eu abri o próprio escritório. E aí eu falei, vou começar a trabalhar na casa da minha mãe, né? Porque não tinha capital para investir em escritório, só tinha o conhecimento. E aí eu comecei a montar um escritóriozinho na minha mãe, comprei lá um computadorzinho usado, montei lá. E aí veio a coincidir bem na época da gente estar adquirindo o primeiro apartamento, eu e a Tamara, que a gente tinha acabado de casar. E aí eu fui assinar esse contrato, né, do primeiro apartamento e fui numa imobiliária de um amigo meu. E aí ele me atendeu em um coworking, na época, em 2016, comecinho do ano. E aí eu falei, caramba, isso tudo aqui é imobiliário? Ele falou, não, que é um coworking. E eu nunca tinha ouvido falar de coworking até então, que foi o boom também, na época ali do 2015 e 2016. E aí eu falei, cara, que legal, vários empresários no mesmo espaço, dividindo ali, cada um numa função. Falei, quanto que custa, né, pra você ter uma mesa, ter uma sala aqui? Ele falou, uma mesinha aqui custa na época R$200, R$250. Eu falei, acho que esse valor eu posso pagar, né? Acho que esse valor cabe no meu bolso. E aí eu achei legal a ideia, porque como estava acostumado a acordar cedo todo dia, levantar e trabalhar, esse negócio de trabalhar em casa, pra mim não ia dar muito certo, né? Sim. Hoje em dia é comum, né? Porque veio pandemia 2020 também, se 21. adaptou depois, né? Exato, mas na época, falava que tava trabalhando em casa,
Ninguém tá não trabalhando. tava trabalhando. Pra não usar outro termo, né? Mas e a rotina também Bom, eu sou uma pessoa que eu gosto disso, então Sim, isso faz e diferença. sair de casa eu também. E aí fui pro coworking. E eu lembro que nos primeiros meses de coworking eu não tinha cliente nenhum, porque eu saí e falei, não, vou tocar isso daqui sozinho. E eu lembro que eu chegava com minha CPU, porque as posições lá não eram fixas, eram rotativas. Então você chegava, você sentava onde estava disponível. E aí eu tinha uma CPU, porque o notebook era muito caro, não tinha condição. Não tinha notebook ainda. E aí eu carregava a CPU e o monitor. Pra onde eu ia com a CPU e com o monitor. E aí eu sentava ali e não tinha cliente nenhum. Eu lembro que eu ficava jogando um joguinho que a gente chamava Brasfoot, né? Era um joguinho de... Você era o técnico do time e eu não tinha cliente, eu ficava jogando aquele joguinho. Só que aí eu me peguei um dia olhando a galera trabalhando, uns no telefone. Falei, cara, pô, aqui dentro eu posso ter vários clientes. Porque todo mundo aqui precisa de um imposto de renda, por exemplo. Sim. Todo mundo aqui precisa de uma assessoria contábil, porque são vários empresários de todo o ramo. E aí eu vi aquilo como uma oportunidade. Eu comecei a falar do meu serviço, assim, aí na área do café, a galera tá ali trocando uma ideia, eu ia lá e falava, pô, eu faço isso, você não precisa disso. Aí fiz pra um, fiz pra outro, comecei a cobrar mais barato, obviamente. Pô, mas meu contador cobra X. Pô, eu te cobro meio X, cara. Vamos lá, faz comigo. Aí começou 1, 2, 3, veio época de imposto de renda, que era comecinho de ano, veio março, época de imposto de renda, bombou. Aí o dono do espaço, que hoje é meu amigo até hoje, meu cliente até hoje também, o Danilo, ele falou, cara, pô, faz a minha contabilidade. Você não quer uma salinha aqui? Que aí era mais cara a sala, né? Sim. Falei, pô, então não troca serviço? E, cara, eu troco serviço, você já tá aqui, vou te fortalecer, né? Pô, meu contador tá fora, já tá com o escritório grande, você tá aqui, você pega uma salinha, tá disponível, a gente troca o serviço, né? Você fica com a sala, eu não pago mais o contador, a gente troca o serviço, tá ótimo. Falei, beleza. Aí fui pra salinha, serviços começou Não precisava a mais vir. carregar computador. Exato, exatamente, tinha posição fixa e fomos crescendo assim. E aí veio em 2019, 20, a Tamara veio a trabalhar comigo, engravidou, veio pandemia, veio a trabalhar comigo. E aí ela falou, não, agora eu quero, a gente precisa de um escritório. E eu falei, não, pô, vamos gastar com isso. Cowork tá lá, não tá me gerando custo. Mas como sempre eu falo que ela me impulsiona a crescer em todos os sentidos, ela, não, a gente precisa de uma sala nossa. Eu falei, não, Tamara, o Cowork tá aqui, mais custo, tal. E aí nesse prédio que nós estamos aqui, tem um médico aqui que atende a família, a gente vinha muito em consulta. Trazia minha sogra, ou até mesmo a Tamara, ou eu passava em consulta aqui. E a Tamara falou, meu, esse prédio é muito legal, esse prédio é muito chique e tal. Pô, e eu já visualizava isso. Falei, meu sonho é ter um escritório num prédio assim. Sim. Porque o cliente chega, já impressiona tudo. E aí a Tamara, pô, por que a gente não vê um aluguel aqui, né? Eu falei, pô, Tamara, mas deve ser uma fortuna. Ah, mas pergunta, né? Aí eu falei, beleza, vou perguntar na recepção. Ah, tem um contato, perguntei na recepção, a moça, ó, tem um contato de um rapaz aqui e tal, que gerencia uma sala, pergunta pra ele. Aí eu perguntei, pra minha surpresa, aqui se saía mais barato do que no centro de Osasco, onde eu estava antes, naquele povão, aquela loucura. Caramba. Aí eu falei, pô, legal, é mais barato, já me encheu os olhos. Aí a gente alugou nossa primeira salinha aqui no prédio, que não é essa ainda, foi no primeiro andar, e lá a gente ficou por 3 anos e meio praticamente. 2020, 21, 22, finalzinho de 23, aí a gente teve a oportunidade de comprar, a dona da antiga sala não queria vender, e aí veio também outra possibilidade, com o nosso networking, né? A gente gosta de conversar e fazer amizade. Gosto bastante. Peguei amizade com o síndico aqui, tinha uma oportunidade excelente de compra dessa sala, e eu falei, agora eu vou pra cima. E compramos, e aí eu reformei, fiz do jeitinho que a gente quer, que a gente gosta, né? Com a arquiteta nossa também, que é nossa cliente parceira. E aí estamos aqui vamos para 2026 há 2 anos. 2024, 25, 26. Isso aí. Nossa, bem recente aqui. Bem recente, bem recente. E a ideia é a gente permanecer aqui por muitos e muitos anos. A ideia é essa. Sim. E estamos, né? Escritório lindo. Obrigado. Ficou muito, muito, muito bonito mesmo. Obrigado.
E fica o convite aí para todo mundo do Connection vir Marquem fazer uma reunião com o Júlio, visita, venham visitar, tomar tomar um café, né? Fazer troca de serviços, de figurinha, Sim. e a gente poder ganhar junto aí. E como surgiu isso da Tamara vir trabalhar com você? Boa também. Que é um belo desafio para quem não trabalhava junto, decidir isso, Sim. né? De ter, vamos fazer o nosso negócio junto. Legal, porque para ela também é uma mudança muito grande, né? Porque ela trabalhou com o pai dela a vida inteira, onde o pai dela tem uma loja de construção hoje. E já teve desde 93 no Brás. Então ela sempre trabalhou lá. Mas como o deslocamento é muito grande... Ela era de contabilidade também ou não? Não, a Tamara tem duas formações. Administração, que foi a primeira, e hoje ciências contábeis também, que ela se decidiu fazer depois que já está... Entendi. Pelo que já estava formada. Então ela gerenciava a loja do pai dela. E aí a gente decidiu a trabalhar junto por conta de... Foram alguns fatores, né? Um, pela distância, que ela tinha que se locomover todos os dias. Daqui de Osasco pro Brás, e voltava era tipo 2 horas só para ir e voltar. E também por conta da primeira gravidez, como ela engravidou do Henrico, e aí veio pandemia, e lá é muito atendimento em balcão, então não dava para ter esse contato, e aí ela acabou ficando mais de casa. E aí eu olhei a oportunidade, eu falei, pô, por que assim, eu tô precisando de alguém para me ajudar, você tá aqui, você tem conhecimento da área, porque administração e contabilidade é uma do lado da outra, e ela falou, pô, realmente, vamos trabalhar junto. E aí é engraçado, porque antes eu sempre falava, né, tinha um antigo chefe onde eu trabalhava, eu falava, cara, eu não sei como você consegue trabalhar com a sua esposa, é impossível, cara. Eu falava, eu nunca vou conseguir isso. E aí é mais uma coisa engraçada, porque hoje acontece da gente estar trabalhando junto, e é muito legal isso, porque a gente fala que a gente se dá melhor até no escritório, com as coisas do escritório, no profissional, do que às vezes as coisas dentro de casa. Então, por exemplo, no escritório a gente vem, tem uma troca e vamos, isso e aquilo, se dá super certo, não tem discussão. Chega em casa, é a toalha jogada, Júlio, pega aquilo, Júlio, olha aquilo, eu falo, meu Deus do céu. Aí... Não voltar pro escritório. Pois é. E aí começou isso em 2020. Ela começou a trabalhar comigo e aí ela veio com as exigências, mas exigências que impulsionam nós para cima. Então, por exemplo, o escritório aqui, se não fosse ela lá atrás, eu estaria ainda acomodado lá no cowork, não que fosse ruim, mas é que a gente precisa de alguém para ajudar a impulsionar, e nada melhor do que a esposa. Sim. E a Tamara tem totalmente esse papel, assim, não só no escritório, mas na minha vida como um todo. Então ela me ajuda muito, muito, muito. Dentro de casa, aqui no escritório, as novidades, às vezes eu falo, não, Tamara. Tava citando o carrinho de bebê, né? Quando vocês chegaram. Falei, não repara a bagunça do bebê, do carrinho. Falei, não, esse carrinho tá muito caro, não, vamos comprar. Ela, não, vamos comprar. Comprou, hoje olho pro carrinho e falo, meu, esse carrinho aí ajuda muito, cara. Se não fosse carrinho... Então são várias situações ao qual ela me completa, assim. Então isso é muito bom. Tá trabalhando junto é muito legal. Muito, recomendo. E vocês também, né? A gente tá numa experiência recente aí, Nessa... estamos aprendendo a trabalhar juntos. Então, isso é muito legal, cara. A família cresce junto, a energia ela fica só ali focada, né? Sim. O Caio falava muito disso às vezes, tinha vários assuntos que você fala, pô, o que tá acontecendo ali, o que tá acontecendo? E tem que ter essa troca, né? Sim. Quando é a mesma empresa, o mesmo CNPJ, a gente vira pro mesmo ponto. Flui muito melhor. Ajuda. Então é isso, porque são pessoas complementares, então realmente é o que você falou, você tem uma cabeça, ela tem outra, e junto vocês vão crescendo e impulsionando. E tem a questão disso também, quando você tem um negócio junto com o seu parceiro de vida, os dois querem fazer muito isso acontecer, então também a chance disso ser muito bem sucedido, por força mesmo, faz total diferença. Verdade, então, é isso. Foi essa mudança de chave que aí foi... A gente tá aí há uns 6 meses. Então, e eu costumo dizer... De fazer isso, de fazer um negócio da nossa vida junto. Então, se a gente já quer construir a nossa vida, a família, o casal, por que não negócios também? Então, exato. E eu costumo dizer assim, o primeiro ano, ele é o ano mais difícil para quem tá empreendendo, né? Como eu passei por essas fases, e para quem trabalha junto também, assim... Como marido e mulher, porque é o ano que você tem mais desafio.
Porque você tem que fazer aquele negócio dar certo. E aí vai ter divergência, vai ter, pô, mas isso daqui, até acertar, até engrenar, vamos dizer assim, um ano é um ano mais desafiador. Depois, no segundo ano, você fala, caramba, valeu a pena. Tudo que talvez não deu certo, que usou como experiência, cara, hoje é algo que a gente vai crescer junto e cresce muito rápido, cara, muito rápido. Eu costumo dizer assim que o escritório, ele alavancou muito depois que a Tamara veio trabalhar comigo. Eu falo, até agora, pra mim, ainda também acredito que valeu a pena e está valendo. Mas espero passar os próximos 6 meses, que é o primeiro, olha... É puxado. Porque é a mudança de rotina, tanto é que a gente conversa várias vezes, eu falo, eu ainda não consegui definir uma rotina que faça sentido pra mim. Exato. Então, cada semana você tenta uma coisa diferente, tipo, putz, não deu, semana que vem vamos tentar outra forma. E você essa também adaptação trabalhou não é muitos fácil. anos, não foi, Bruno? Em empresa assim também? Então, Por aí você 14 imagina. anos. Muito tempo, cara. Imagina a sua rotina toda ali. Hoje você tentando se adaptar. E a mentalidade uma nova também é rotina. diferente. Exato. Isso tudo muda muito, mas é um processo enriquecedor. Depois, cara, você vai olhar e falar, por que eu não tomei essa decisão antes? Sim. Por que eu não me libertei antes? É que assim, na verdade, tudo culminou também com a entrada do Caio dentro desse ambiente diferente e tudo mais. E aí, quando eu também comecei a participar e vi o quanto a gente precisava mudar, mas uma coisa eu tinha certeza, é que eu não queria eu entrar no negócio do Caio. Até porque o negócio dele é familiar, e aí não me via fazendo parte disso. Então, mas a partir do momento que aí a gente teve os nossos negócios, aí eu falei, não, aí eu topo. Começou Então a fazer vamos fazer sentido. junto o que é nosso. Isso. E é assim, é o que eu falo bastante, que quando você viu aquilo, você não consegue mais desver. Então, tipo, poxa, a Bruna, ela começou a participar de um ambiente diferente, que não o ambiente corporativo, o CLT, que ela fazia parte antes, e ela começou a se questionar sobre muita coisa. E daí, assim, poxa, se eu não vou conseguir mudar o meio que eu tô, eu mudo de meio, Sim. né? Muda de ambiente. E foi basicamente isso que aconteceu com a Bruna. E vem acontecendo comigo cada vez mais, porque a gente tá num ambiente que ele, assim, às vezes é meio clichê falar, mas são de oportunidades infinitas. Basta você estar disponível para, tanto fisicamente, temporalmente e de mentalidade. Porque quantas oportunidades não devem ter passado na frente do Caio, só que o Caio não estava preparado. Sim. Né? A mesma coisa com o Júlio, a mesma coisa com a Bruna. Sim. Né? E daí, assim, eu queria ouvir um pouquinho de você, Júlio, como a sua entrada no Connection Club mudou a sua mentalidade. O que você viu dentro do clube que você não consegue mais desver hoje? Legal. Boa pergunta. Porque pra mim aconteceu muito disso, né? Volto a dizer assim, aquele empresário fechado, trabalhando ali atrás do computador naquela rotina, tinha um certo preconceito, posso utilizar essa palavra, de reunião de empresário, de clube. Falava, não é possível, o pessoal tá lá se reunindo para tomar café, para ficar fazendo, cara, network, sempre podia estar trabalhando, produzindo. Não tinha essa visão que hoje eu tenho. Então, para mim, o clube, ele veio para me mudar, né, internamente. O ambiente que a gente frequenta fez eu abrir a minha mente com várias outras possibilidades. Então, pô, calma aí, eu que sou bom nisso, eu posso vender isso, mas de uma outra forma, né? Não daquela forma tão ultrapassada. Então, otimizou o que eu já tinha de bom. Então, para mim, foi bem enriquecedor nessa questão, na parte pessoal, de olhar, assim, para o meu negócio com outros olhos. E falar, pô, calma aí, eu tô desprendendo o meu tempo, a minha energia para tanta coisa, entre aspas, pequena, sendo que eu posso fazer desse pequeno algo automatizado, um sistema para rodar aquilo dali, exemplo, um fechamento de Simples Nacional, que eu fazia na unha com medo do sistema não fazer certo. Eu falei, não, calma aí, pô, tem sistema bom. Pus o sistema para fazer, para me sobrar mais tempo,
para me poder planejar, para me cuidar dos meus outros negócios, que agora são vários, porque o clube me trouxe isso. Falei, pô, calma aí, o honorário é legal, é bom, mas se eu quero algo maior, se eu quero de fato mudar o nível, subir o nível de verdade, eu preciso de outros negócios. E aí eu vi várias oportunidades e falei, não, aqui eu vou fazer remexer minha direção, né? E vou empreender de outras formas também, porque eu sou bom nisso. Então, se eu fiz o escritório estar onde está, eu posso fazer vários outros negócios também crescer. E aí comecei a investir em outras empresas, trazer mais para dentro do escritório novos negócios, vamos dizer assim, e voltando a dizer, usando como laboratório a minha própria experiência. Que você mesmo consome Exato. vários desses produtos que hoje você... Então, e aí, por exemplo, o e-commerce, que é algo que eu tô ultimamente depositando muito tempo e acreditando que isso vai fazer acontecer. Veio através de uma conexão que eu tive dentro do clube, que foi o Renato e a Mari. Né? Foi tudo muito na sequência, mas hoje o Renato é do clube também. Sim. E o e-commerce, eu olhei para aquilo e falei, cara, eu já tenho clientes, antes do Renato e da Mari, eu já tinha clientes que estavam muito bem com aquilo. E aí eu entendi a estratégia contábil e fiscal que fazia aquele negócio ganhar mais força ainda, que é a questão do lucro real para essas empresas, né? Onde a gente trabalha com muita importação, com muita despesa, e no longo prazo você economiza-se muito imposto e aumenta o seu ganho, o seu lucro. Sim. Falei, cara, eu tenho uma estratégia gigante. Então, ao invés de eu aumentar mais 200 clientes do Simples, eu preciso de 20 clientes do lucro real. Exatamente. Aí eu peguei meu operacional, que é a Tamara, porque eu sou o comercial e ela que é o operacional. Falei, vem aqui, vamos conversar, porque ela é muito boa de serviço, eu costumo dizer isso, porque o que você dá pra ela resolver, ela resolve. Falei, Tamara, calma aí, a gente precisa ganhar mais. A gente tá com 2 filhos agora, precisa de um apartamento maior, uma casa maior. E eu só vejo algumas saídas para aumentar esse capital. E essa, para mim, é a mais vantajosa e a gente só vai depender de nós. Sim. Principalmente de você. E Vai aí, depender de nós, mas você vai ser a nossa contadora. Aí eu fui com essa ideia e falei, cara, esse é um mercado muito bom. A contabilidade para e-commerce. E aí eu tenho a minha empresa de e-commerce, eu falei, eu vou usar novamente como um laboratório uma empresa minha. Vou pôr ela para rodar, só que para isso eu preciso de parceiros. Preciso de pessoas que tenham mais conhecimento do que eu. E tem várias, principalmente colegas contadores. Eu falei, eu vou pegar escritórios que já têm uma contabilidade rodando de lucro real para me assessorar, né, para fazer a minha empresa, e depois que essa minha empresa estiver pronta no laboratório, eu começo a pôr a boca no mundo. Sim. E aí eu vendo isso, e automaticamente eu aumento a minha receita, aumento os meus clientes, e esses parceiros contadores que me ajudaram vão estar comigo. Sim. Porque aí eu começo também a terceirizar aquilo que o meu braço não alcança. Né? Porque é muito cliente, é muito mercado que tem para isso. Então eu não penso só em mim, sabe? Vou ganhar sozinho, não. Pelo contrário, eu tenho vários parceiros que vão ajudar, inclusive do Connect. A Carla, contadora lá do Sul, super parceira, tá no clube também, já tivemos várias reuniões. E cara, tá vendo? É muita gente agregando e eu já falei, eu conto muito com você, porque o modelo de empresa que ela tem, até mesmo a profissional que ela é, vai muito de encontro com o que eu sou. Sim. E a gente teve essa sinergia, mesmo de longe. A gente teve no Legacy junto, mas não deu nem tempo da gente trocar tanto. Mas, nas reuniões de vídeo que a gente fez, cara, foi uma troca. O modelo de empresa que ela tem é um modelo parecido que eu tenho. Eu dei ideia pra ela, falou, Júlio, super tô contigo. Vai lá que você vai ter assessoria aqui e vamos embora. Então, é mais uma conexão que surgiu dali. Então, para mim, o que eu faço até nesse momento, que parece que faz anos, mas não faz. Foram 6 meses. A gente startou em agosto para setembro. A gente está em janeiro, fevereiro. Então, é um semestre que a cabeça já virou, cara. Então, até então, na nossa primeira conversa, eu falei, Caio, eu preciso aumentar a minha receita.
Então hoje se eu tenho 120 clientes, pô, daqui um ano, esse exercício que a gente faz, 6 meses, um ano, eu quero estar com 200, 250. Agora já não é mais isso. Talvez eu queira estar com 50, mas no lucro real. Boa. 50 bons clientes, né? Bons clientes, 50, faturando 10 vezes mais do que uns 100 de simples iria me dar de faturamento. Perfeito. Isso Legal. É muito louco, como as coisas acontecem muito rápido, né? A gente também, tudo aconteceu tão rápido, e aí a gente fez o exercício no fim do ano. Como que você se imagina daqui um ano? Eu não sei nem como eu tô daqui 3 meses. Falei, tudo acontece muito rápido, eu não tenho nem como planejar um ano. Um ano pra gente já virou longo prazo. A gente tem que agora. Aí foi no final do ano, a gente. Vamos mudar essa questão de metas? Ao invés de fazer meta anual, vamos fazer trimestral? Porque faz mais sentido. A gente consegue acompanhar melhor, ter uma noção melhor. A visualização fica melhor por conta disso, porque a velocidade vai acontecendo de uma forma surreal. Sim. E acho que essa é a questão do CLT. Não tenho nada contra o CLT. Acho que são perfis. Funcionou muito bem pra mim por 14 anos. Mas era isso. Eu queria chegar em lugares que ou eu ia demorar muito, ou não queria chegar. E fazendo por conta, aí sim, o que eu quiser fazer tem infinitas possibilidades. E eu gostei muito do que você falou. Realmente, então, nesse período, você se tornou empresário. Exato. Porque acho que essa é a grande diferença. A gente fala, eu sou muito bom em contabilidade, vou abrir um escritório de contabilidade, porque eu sou um ótimo contador. Eu sou um ótimo advogado, vou abrir um escritório de advogados. Eu sou veterinário, adoro cuidar de animal. Mas e do negócio? Essa é a grande diferença. Sim. Você ter um negócio e você ser um contador. Então, tendo um negócio sendo empresário, você tem que entender de marketing, você tem que entender de vendas, você tem que entender Exato. de estratégia, não só a contabilidade. Porque é o que isso você falou, isso você terceiriza, na pior Sim. das hipóteses. Se você não Sim. tiver absolutamente ninguém, nem a Tamara pra trabalhar com você, escritório pra terceirizar operacional, você tem. Sim. Agora, o negócio mesmo, que aí depende de você, do que você quer crescer e do que você quer fazer. É muito legal, é exatamente isso mesmo. Meu, é surreal. E eu tava até ouvindo em cima do que você estava falando, eu ouvi um psicólogo falar esses dias que a gente tem que desejar muito, né? Soltar pro universo, desejar, Uhum. mas também largar e ir atrás, executar. Porque também só não adianta, eu quero isso daqui um ano, daqui 3 meses, 6 meses e não fazer nada para acontecer. Então é desejar e soltar e ir atrás. Então esse exercício eu faço muito também. O escritório é um exercício desse, que antes lá como office boy eu falava, putz, meu sonho é ter isso. Mas eu não fiquei preso naquilo, esperando cair. Não, soltei e joguei e vambora, vamos trabalhar para isso. Se hoje é o office boy que tem que correr lá na junta e retirar o processo, vamos fazer isso. Sim. É que um outro momento vai chegar também. Sim. Acho que tem uma frase, eu ouvi algo parecido, reze como se tudo dependesse de Deus e faça como se tudo dependesse de você. Boa, essa eu não tinha escutado ainda, Bruno. Essa eu vou aderir. O meu Porque vocabulário. não adianta você aqui pensando, pedindo, Deus, me ajuda, faz entrar dinheiro na minha conta e ficar esperando o dinheiro passar. Ficar olhando o aplicativo. Deixa eu atualizar aqui o banco pra ver se entrou. Boa. E, Júlio, a gente já teve uma conversa antes, algumas conversas, e, cara, quando você fala de paternidade, seu olho brilha. Legal. Eu queria que você falasse aí um pouquinho mais sobre o quanto o Júlio mudou com a paternidade. E eu até, assim, eu sou um cara promovedor tanto de casamento quanto de paternidade. Eu falo que, meu filho mudou completamente a minha vida, meu dia a dia, a forma como eu penso, o quão disciplinado eu sou, o quanta garra eu tenho. Meu filho me deixou mais casca grossa. Porque a gente fala do dente, mas 90% é culpa do Teodoro. Sim. Cara, isso é muito legal. Muito legal porque eu tinha uma visão totalmente diferente da paternidade antes de ser pai e depois. Porque pra mim antes era muita responsabilidade no sentido de você educar ali, ficar moldando, do cuidado com o mundo que tá muito cruel, com escola que tem que ser escola que fala 2 línguas, que eu tenho que ter condição financeira para lidar com tudo isso. E na verdade é um pouquinho disso,
Mas o principal, cara, é a presença e você viver aquilo dali. Não tem preço, porque eles vão aprender com o que a gente faz. Sim. Então é o dia inteiro, é o tempo todo eles aprendendo. E eu errei muito no início com o Henrico, que foi o primeiro, porque eu vinha com esse tipo de pensamento e a mãe, eu falo que a mãe ela é divina, porque ela já vive a maternidade muito antes do pai, porque tá crescendo ali dentro dela, o coração batendo dentro dela. Então a relação da mãe com o filho, eu não se comparo com a do pai. Sim. Que isso é normal, cara, é diferente a mãe. E o pai, ele vai viver de fato quando nasce. Pô, o pai tá dentro da barriga, o cuidado com a esposa, tudo isso faz parte, mas com o filho mesmo, é só quando nasce. Sim. Cara, assiste ali, né? Entendeu? E aí, no início, eu achava que eu tinha que trabalhar mais. Porque eu presente, eu não sabia dar banho. Pô, tinha medo, talvez. Pô, mas aprende. Todo mundo fala, não, vai lá, você aprende. Só que às vezes eu falo, pô, isso eu afogo a criança. Então eu não vou aprender, deixa pra errar em outro momento. Só que aí você vai deixando de fazer algumas coisas, depois você fala, putz, eu devia ter feito. Eu devia ter arriscado, porque assim, nada de mal você vai fazer. Não tem problema estar ali assistindo, então não tinha muito espaço. Depois que eu reconheci que é só presença, ele vai aprender o que você faz, o amor que você, né, deposita naquilo dali, na criança, né, no momento. E aí, cara, me veio vários momentos, né, de mudanças de vida, de escritório, de algo pessoal, que antes era tudo muito o eu, né? Ah, não, mas eu não vou, eu não gosto, eu não quero, esse lugar não é pra mim. Quando você tem filho, muda, que aí você não pensa mais só em você. Na verdade, você pensa só na criança, né? Então, recentemente a gente fez uma viagem e antes as nossas viagens era, né, cada um tinha o seu gosto. Hoje em dia não é mais o nosso gosto. Se vai ter sombra pra Antonella que é bebê, se tem escada, se não tem, se tem subida pro carrinho passar, ou se o Henrico vai gostar daquela decoração, se tem atividade para criança, recreação. A gente pensa nisso, então muda a vida como um todo, cara. E para mim, eu falo que eu devo muito ao Henrico. Devo muito mesmo e vou dever pro resto da vida. Então, o que ele me transformou como homem, cara, isso não tá escrito. Porque a minha maneira de levar a vida, de enxergar a vida, era totalmente diferente antes da chegada dele. Então, me tornei um ser humano muito melhor. Muito, mas muito melhor de longe. De longe. Hoje, por exemplo, eu tenho um problema, eu olho o problema, eu sei que ele tá ali e eu resolvo esse problema. Antes eu olhava pro problema, nossa, era um bicho gigantesco, que eu falava, meu Deus do céu, isso não vai se resolver nunca, e ficava estressado, e todo mundo do meu lado estressado. Hoje eu falo que isso não é problema, cara. Meu filho tá bem, tá com saúde, amém. Porque ele sem saúde e doente, aí é problema. Sim. Aí a gente entende qual que é o problema quando você passa uma noite no hospital. Putz, o Henrico quebrou o braço, fraturou o braço 2 vezes, cara. O mesmo braço. Uma na virada do ano. Capaz do meu filho pelo mesmo caminho. Cara, bicho, isso é Ele problema. gosta de explorar. Isso é problema. Aí eu comecei a olhar os outros problemas, ficaram pequenininhos, cara. Sim. E aí, ao mesmo tempo, você fala, eu me tornei uma pessoa muito melhor. E aí, como você não vai agradecer? Sim. Aquela criança que acha que não sabe nada da vida, mas ela já mudou muito a nossa vida. E a questão da Antonella tem uma sensação gostosa, que eu já te contei também, que foi engraçado no nascimento dela. Porque aí eu falo que a mãe, novamente, né? Porque quando ela nasceu, o Henrico não queria nem olhar pra cara da Tamara. Jura? Então você imagina, tipo assim, era só a Tamara o tempo todo ali e tal. Quando a Antonella nasceu, eu acho que o Henrico ele se sentiu Traído, né? traído. E aí a mãe passa por um segundo parto, que é muito mais traumático do que o primeiro, que é outra cirurgia, né? No mesmo lugar onde abriu a primeira vez. A mãe vem de um parto, taca a neném, e o filho mais velho não quer nem olhar na cara dela. E aí a sorte nossa, né, que eu falo que é sorte, mas é Deus também, a gente tem uma rede de apoio muito boa. Então, tanto pelo lado da minha família, que é minha mãe e minhas irmãs, quanto pelo lado da família da Tamara, que é o meu cunhado, minha cunhada, o irmão da Tamara, minha sogra,
as primas, a gente tem muito apoio. Então, o Henrico, na primeira noite, ele foi dormir na casa da minha cunhada, do meu cunhado. E nunca tinha dormido sem a gente. E a gente ficou assim, meio como que vai ser, né? Ah, ele adorou. Aí voltou no outro dia. Voltou no outro dia, quem disse que ia olhar pra mãe dele? Aí você olha pra mãe e fala, meu Deus do céu, não é possível, a mãe, coitada, sofrendo. Mas aí foi passando, e aí ele foi se aproximando, aí a Tamara chamou ele pra deitar na cama com ela, vai fazendo aquele jeito, aí ficou. Na segunda noite, ele optou por dormir com a gente no hospital. Uhum. E lá é bem legal no hospital que eles montavam uma cabaninha pro irmão mais velho, era muito legal. E aí eu me lembro, até arrepio de lembrar, a sensação, porque eles dormiram. Aí eu olhei e falei, cara, parece que agora tá tudo completo. Porque não que o Henrico não, sempre foi perfeito. Mas aí você olha pra bebezinha, que é uma menininha, né? Olha pro mais velho e fala, cara, Deus foi muito bom comigo. Aí, aí dali pra frente é só alegria. Muito bom. Essa foi uma sensação que eu tive assim, que carrego pro resto da vida. Aí vale a pena. Disso aí tem medo com o Teodoro, dessa questão de rejeição e também porque não é difícil, não é fácil pra eles, né? Sim. Tipo, querendo ou não, você para pra pensar, a criança fica, nossa, você vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Por 9 meses a criança fica escutando. Até eu, se o Caio ficasse 9 meses falando de alguém pra mim, eu ia falar, eu quero socar essa pessoa quando ela chega aqui. Até ontem era só ele, né? Exato! É. E aí, eu falo, claro que pensando racionalmente, eu sei que o amor vai ser o mesmo pros dois, que a gente se vira depois pra dar conta dos dois. Mas no emocional, às vezes fica, ai, ele é tão pequenininho ainda, é só ele, tadinho. Como que ele vai lidar com outro ser chegando? E eu acho tão legal, eu acho muito legal, porque assim, a gente pensava isso também, do Henrico, porque menino tem muito disso com a mãe, né? Nossa, eu não sei você com a sua mãe, mas eu com a minha mãe, cara, é muito xodó da minha mãe, os meninos. E aí... O Teodoro é muito apegadinho. Então, o Henrico também é. Só que é muito legal, que eu acho que até isso, a parte espiritual, ela planeja, de certa forma, ela prepara. Porque o que o Henrico, nesses 8 meses, o que ele se desenvolveu, cara, é surreal. É surreal. O que ele de fato, ele aceitou que ele é o irmão mais velho. Ele criou uma nova, sabe? Se tornou muito mais independente para várias situações. Então, eu falo que até nisso é muito bom. E pra mãe também, porque às vezes a Tamara, ela se cobrava muito com várias situações do primeiro filho, que com o segundo, você fala, é tudo normal, faz parte. E aí você se cobra menos também. E o Henrico, ele ficou assim, independente pra tudo. Hoje ele se troca sozinho, escova os dentes sozinho. Aí só falta fazer a TT dele sozinho. Porque ele se vira de uma forma, porque ele vestiu a camisa... Nasceu, ele tinha o quê? 4 meses? Não, 4 anos, 4 anos, é isso mesmo, 4 anos. Ela nasceu em junho e tava 4 anos e meio. Ele fez agora em janeiro 5. Então, isso é muito louco. Porque até pro desenvolvimento dele foi muito bom. Foi muito bom. E hoje, nossa, hoje é um amor. Ele e a Tamara voltou a tudo normal que era antes, até maior. Porque agora é a Tamara e a Antonella. Que ele fica no amor, é minha irmã, isso, aquilo. E ele não tem aqueles ciúmes de não querer que os outros peguem, né? Porque a minha irmã tinha uns ciúmes desse comigo. Ela não queria que ninguém me pegava, era só ela e tudo. Não, o Henrico, ele quer mostrar e falar, ó, essa é minha irmã. Tá vendo? Olha, né? Tipo assim, ela é nossa mesmo, sabe? Ele gosta da função de ser irmão mais velho. Que legal. E se você pudesse deixar uma mensagem, porque daqui a alguns anos o Henrique e a Antonella vão assistir o primeiro podcast que o papai deles participou, qual mensagem você deixaria pro Henrico e pra Antonella de 15 anos e 10 aninhos? Cara, isso é muito legal. Isso eu nunca tinha pensado assim, até você falar, eu nunca tinha pensado antes. Eu acho essa pergunta genial, na verdade. Assim, pra mim, cara, assim, pro Henrico, eu vejo muito pelo jeito de hoje, né? Claro que as coisas podem mudar.
Mas a personalidade de hoje, eu acho o Henrico com um jeito muito parecido com o meu, né? Um jeito assim mais desenrolado de certa forma. E eu diria para ele nunca desistir. Se ele quer algo, ele vá adiante. Não deixe nada atrapalhar a vontade dele de ir adiante. Ah, não deu certo, não tô feliz. Siga em frente. Siga em frente que lá na frente vai ter algo bom para você. Porque comigo sempre foi assim. Nas vezes que eu pensei em desistir, eu falo, não quero mais isso, não vou mexer com isso. Vai em frente, que uma hora vai dar certo. E deu certo, e tá dando certo. E eu continuo pensando dessa forma. Então, para ele, eu deixaria como uma mensagem para ele sempre seguir em frente. E já para Antonella, eu já acho que o jeitinho, por ela ser muito novinha ainda, não dá para ter tanta, mas a gente vê em alguns tracinhos que eu acho que o jeitinho dela vai um pouco mais para Tamara. Então eu diria para ela que namorar só depois dos 24 anos, né? 18, 24 anos. E que ela estude muito, que eu acho que ela vai ser muito estudiosa, cara. Eu acho que ela vai muito pro lado da Tamara, assim, de querer ler bastante, de querer... Não que o Henrico não seja estudioso, não é isso, né? Mas eu acho que ela vai mais pro lado da teoria, sabe? Daquela criança que desde cedo é muito estudiosa, aí vai querer estudar fora, vai querer fazer muitas coisas voltado para estudo, mas sendo bem remunerado também, Sim. né? Mas muito mais na parte teórica, eu acho. É como se fosse assim, um comercial e o outro operacional, né? Uma pessoa mais focada nos estudos e o outro mais focado em vendas. Boa. Mais ou menos isso seria o que eu imagino que seja. Mas se for ao contrário também... Né? E uma coisa que você falou que me fez lembrar um podcast que eu assisti, que eu lembro disso o tempo todo, principalmente para as decisões que eu tomo hoje em dia. Que é assim, em algum momento seu filho vai passar por um momento difícil e ele vai recorrer a você. Ele fala, meu, pai, olha, eu tô com essa questão e eu não sei como seguir, eu tô com medo. Eu não sei o que fazer. E você pode responder basicamente de 3 formas pro seu filho. Você fala, filho, não vai, continua onde você tá, que você tá vamos supor, você tá num emprego estável e é uma empresa boa e você tem que continuar aí. Ou você vai falar pra ele, filho, vai porque quando o papai teve uma oportunidade semelhante à sua, ele teve medo e ele não foi, e eu me arrependo disso, então vai. Ou você pode virar pra ele e falar, filho, tá vendo tudo isso daqui que papai e mamãe construíram? Papai e mamãe construíram isso por causa que a gente tomava as decisões apesar do medo que a gente tinha, porque sentir medo faz parte. Boa. O que a gente não pode é ficar paralisado diante do medo. Boa. Então vai, dando certo ou não, você vai estar avançando. Sim. Porque é isso que molda a nossa confiança, é isso que molda o quão longe a gente consegue chegar. É os desafios que a gente encara na vida. Verdade. E você fala, ó, vai pelo sim, pelo não, você tá tomando a decisão certa, sim. E se precisar, o papai e a mamãe vão estar aqui para te apoiar, porque as decisões que eu tomei, apesar do medo, farão com que você faça o mesmo e eu esteja aqui para ser a sua retaguarda, o seu porto seguro. Exatamente então, isso. Então, cara, depois que eu vi isso... Muda, né? Muda. Dá uma confiança, né? Tanto para nós, como pais, que o medo, né, de querer criar o filho ali sem se expor tanto e tudo, mas de uma maneira que a gente entende que isso é necessário. Sim. Você tá sendo muito mais do que só pai e mãe, entre aspas. Tá sendo amigo, tá sendo a melhor pessoa para aquele ser humano ali. Sim. É bem legal isso. Faz toda a diferença, né? Quando você tem esse apoio por trás. Eu acho que quando a criança cresce assim, nesse formato, a tendência dela ser
né, um adulto muito realizado e de sucesso, ela é muito grande. O percentual é muito grande disso acontecer. Sim. Isso foi muito ao encontro também de algo que eu tenho muito pra mim, que por mais que a gente queira que nossos filhos fiquem numa bolha, a gente sabe que eles são do mundo. Então, por enquanto, eu ainda consigo manter ele aqui, mas eu sei que um dia ele vai. E é isso, de criar seres humanos que sejam independentes, porque a gente não vai estar aqui pra sempre. Então, que a gente realmente possa dar essa base pra ele, pra que ele possa tomar as decisões dele e que ele seja uma pessoa confiante. Acho que se ele tiver confiança em quem ele é, no que a gente deixou pra ele, aí não tem pra ninguém. Ele vai conseguir atingir os objetivos que ele tiver. Legal. Sim. Muito bom. E indo para os finalmente do nosso podcast, a gente tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo que a gente convida para participar, que é... Aproveitando então o encerramento, qual é o legado que você quer deixar para Antonella e para o Henrico? Já achei que ia vir outra pancada para chorar de novo. Assim, o que eu quero deixar para eles como legado é essa sensação de que a vida tem que ser leve, independente da correria, das cobranças. Eu acho que a gente precisa sempre pôr os pés no chão, cabeça tranquila e olhar para frente para tentar resolver as coisas. Então, acredito que o escritório, a nossa história de trabalho, ela vai acabar ficando, né, na família, não vai ter jeito. Mas se eles não quiserem também seguir o mesmo caminho que o pai e a mãe seguiram, não vai ter problema nenhum. Porque o principal, acredito que não vai ser as paredes, mas sim vai ser o ensinamento que eles tiveram, a responsabilidade sobre os negócios, indiferente de qual área seja. Eu acho que você ser responsável por um seu negócio ou por algo que você faça, isso é o principal, né? Então, o legado é esse, é de responsabilidade, né? Pô, show de bola. Legal. Show de bola. Bem, é isso. Adorei. Um episódio entregue. Adorei. Eu Muito podia ficar obrigada. até mais. Deu o quê? Deu 2 horas? 1h30? Deu quanto? Ó, passou de 1 hora. Aí, ó. Gostoso. Passou de 1 hora. Mas obrigada. É uma delícia conversar com você. Você transmitiu muita calma, muito conhecimento, muita leveza. Obrigado. E também estendo isso à Tamara, às vezes que a gente encontrou, é uma família muito tranquila e é muito gostoso estar perto de pessoas assim. Obrigado. Então, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado. E pode ter certeza que eu fiz aqui minhas anotações de tudo que eu posso usar aí, esse seu capital de giro. Faremos muitos negócios esse ano. Amém, Falou, amém. se você acha que esses primeiros 6 meses passaram... pareceram que foram muito mais... Isso aí. Júlio, você não imagina o que vai ser os próximos 6 meses. Cara, ansioso. Ansioso pelo que está por vir. E a gente pode falar do evento? Pode, claro. Fala aí do evento que você vai fazer. Exato, isso. A gente está planejando, né, um jantar para os empresários selecionados, né? Para o final de março, vamos preparar junto com as nossas edições uma forma de comunicá-los, né? Uhum. E sim, vai ter esse jantar de networking que eu acredito que eu conheça muita gente boa para pôr todo mundo em conexão, né? Para poder fazer esse negócio girar, né? Fazer mais negócios ainda. Que Boa. é bem provável que vai dar muito, muito negócio aí. Boa. E, bom, eu ia falar que quem quiser te encontrar nas redes sociais, mas a gente tá desenvolvendo isso, né? Chama a gente, Aí depois eu coloco na descrição do vídeo. Aí Sim. fica mais fácil. sociais a gente comunica. Isso. Vai chegar bonitinho. Vai chegar. E como eu não gosto de fazer nada mal feito, tem que chegar tudo bonitinho. Boa. E é isso, se você chegou até aqui e você tem o interesse de conhecer melhor o Júlio, o escritório do Júlio, deixa o seu comentário, que a gente vai passar essa informação pro Júlio. Boa. E ele vai te chamar. É sempre um prazer estar aqui. Eu quero que você curta, compartilhe esse podcast com um empresário que precisa ouvir e precisa saber mais sobre essa dívida boa que o empresário pode ter ao seu lado.
Não esquece de se inscrever no canal para você receber aí todos os próximos podcasts que a gente vai disponibilizar aqui semanalmente, né, amor? E alguma mensagem final? E é isso. Muito obrigada por acompanhar a gente. Nos vemos semana que vem. Nos vemos semana que vem. Valeu!